Antônio Ribas, boa tarde. Guilherme Belintani foi o melhor presidente da história do Bahia. Antes dele tivemos 2 muito bons, mas ele se destaca, é diferente. Obrigado, Ribas. Valeu, amigo. Aí é suspeito pra falar que é um grande amigo. Isso aí eu pulo. Professor Antônio Ribas. E amigo do bar também. Parceiro aqui do bar. Toda hora tá aqui professor que vive no bar. Outro que também aparece aqui Gil sempre, Bala! Gil Bala. Bem-vindo, Belling Monstro, ou Harry das Vendas. Tem uma casa estimada em 100 mil. Pode vender por 1 milhão? Velho, se você tiver... Você ainda está por trás das vendas do Bahia? Não tô não. Aí é Cadu Santoro, que é um cara a quem o Bahia também deve muito, viu? Não só pela gestão tranquila, cabeça no chão, estratégica que ele faz, mas todo o processo do começo da SAF. Lembrando que Cadu foi o primeiro cara com quem eu conversei, intermediado por Paulo Pitombeira, pela Talents ali naquele primeiro momento. No jogo lá em Manaus, Cadu falou: Guilherme, o grupo tem um projeto diferente para o Brasil. Mas se depender de mim, eu vou lutar pelo Bahia, porque acho que é o melhor projeto. Então, o primeiro cara que falou assim... Quem lhe falou isso foi Cadu? Cadu. Então, Cadu foi um cara muito importante na pré-SAF. Foi o cara que comprou a nossa briga, velho. Porque eu falei Cadu, e eu falava coisas que ou Cadu seria capaz de validar, ou então a gente não teria validação. Eu vou dar um exemplo aqui. Quer ver uma coisa importante? Terminou a Copa do Nordeste agora. Quantos atletas da base o Bahia usou na Copa do Nordeste? Pô, uma 27, cacetada, salvo engano, pela notícia que eu vi. Eu não contei, certo? Não sei se é verdade ou não. Não, mas é porque se você colocar só aquele jogo contra o Confiança que teve o Sub-20, já entra no... Não, mas é o seguinte... Dois jogos estatísticas... Beleza. E o Bahia fez... Só 2 jogos ou 3, como eu falei, na Copa do Nordeste com o time titular. Se o City tivesse comprado um clube médio ou grande de São Paulo, ele teria conseguido testar e colocar em campo tantos jogadores. Primeiro que a Copa do Nordeste é uma competição extra. Sim. Que os outros clubes não têm. Eles não têm essa não janela de jogos. Né? Segundo que o Campeonato Baiano não tem o nível do Campeonato Paulista ou do Campeonato Carioca em termos técnicos. Então também permite. E, novamente, o Bahia tem um rival local, que é o Vitória, que também usa... muitas vezes o time mais jovem, né? Esse ano até que não, mas o Vitória também fez com o Bahia aquele time alternativo, o Sub-23. Então, a primeira pergunta que o Ferran Soriano fez pra mim foi: por que eu não compro um clube do eixo sul e sudeste e vou comprar um clube do Nordeste? Eu falei: porque o Nordeste tem problemas, mas também tem oportunidades que você não vai encontrar lá. Perfeito. E uma dessas é poder testar 27 meninos da base, velho. Boa. Na Copa do Nordeste mostrou isso. Boa. Veja, hoje o Bahia tem um Sidney da vida, que se tivesse no São Paulo, se o City tivesse no São Paulo, no Atlético Mineiro, não teria espaço para um Sidney jogar. E olha que ele teve até menos espaço do que deveria. Com certeza. Mas o que eu falo é o seguinte, dentro de um processo de formação e de revelação de talentos, o Bahia é um clube que não está grande ainda o suficiente em termos de competitividade esportiva em todas as competições, né? Não está grande o suficiente para poder jogar com o time titular em todas as competições, não tem elenco suficiente para isso, então permite esse arejamento, digamos assim. Por uma necessidade e vira também. Oportunidade de negócio. Claro. Porque é o seguinte, quando todo mundo diz assim, porque o City já botou, não sei quanto, 300 milhões de déficit esse ano. Não é verdade. Sim. É um déficit contábil, mas se você contabilizar o ativo que o City comprou e quanto esse ativo vale hoje, tá paga a conta. Teve ganho de capital. Tá paga a conta, não tem nem dúvida. Olha o Lúcio aí. O Lúcio estava na conta do déficit. Sim. Né? Tava na conta do investimento que botou, mas o ativo já dobrou de valor, e vai acontecer várias vezes. Vai acontecer com o Fred, zagueiro, vai acontecer com o Lúcio, vai acontecer com o Sidney, vai acontecer com o Vitinho, com o Cauê, com todo mundo. Porque são oportunidades. O fato de a gente ter 5 competições e 2 delas em níveis técnicos que dá para colocar o terceiro time, né? Porque não é o segundo time, é o terceiro. E o quarto. Então, assim, isso é uma oportunidade que se tivesse no clube do eixo sul e sudeste não teria. Quem fez isso esse ano, até por conta de uma necessidade... Pedro, rapidinho. Então, e Cadu viu isso. Sim. E por isso que Cadu também defendeu o nosso projeto para fazer justiça aqui. Por isso que eu digo, quando o projeto não é Guilherme Belintani, é uma composição de pessoas que fizeram parte dessa história. Desculpa. Nada. O Flamengo colocou um time para início de Carioca também, que foi completamente alternativo, mas por uma necessidade. Veja que a gente foi campeão do Nordeste com sobras de uma competição que eu, na condição de presidente, só ganhei uma vez, em 2021. E com uma dificuldade grande, nos pênaltis. Nos pênaltis. Né? Com a disputa muito acirrada. Então, assim, era uma competição muito equilibrada. Dessa vez ainda manteve um equilíbrio, né? Porque o Ceará entrou disputando bem ali. A gente pegou uma chave mais difícil, mas o Bahia ganhou com sobra. Né? E a gente via a comemoração da torcida, 48 mil pessoas no Fonte Nova, e eu assisti um pouco... Foi um dia, assim, bem especial para mim. Eu tinha perdido meu tio 2 dias antes. E, assim, eu estava muito com a carga emocional muito forte na Fonte Nova. E eu vi, assim, as pessoas comemorando aquilo. E para mim o sentimento, de fato, é de ter interferido
naquele momento na vida das pessoas. Sem dúvida né? nenhuma. 50 mil pessoas ali, mais milhares de pessoas fora, que amanheceram mais felizes, dormiram mais felizes, inclusive por causa do meu trabalho. Eu acho que isso tem uma sensação de dever cumprido muito grande e um sentimento que isso perdura ao longo de muito tempo. Eu, guardadas as devidas proporções da importância de cada um, me lembrei muito de quando saiu o resultado da melhoria do IDEB da educação de Salvador, e eu tinha sido secretário de educação por 2 anos, que eu dizia assim, foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, é porque a gente mudou o ranking de Salvador, que era a penúltima capital do Brasil, em 2 anos a gente pulou 9 capitais na frente. A gente foi pro meio da tabela. É como se estivesse no rebaixamento e fosse para a Sul-Americana. E em 20 anos de mensuração desse resultado, foram os 2 anos que Salvador mais evoluiu, até hoje, inclusive. Né? Permanece assim, permanece sendo os 2 anos de maior resultado. Então, eu vi assim, a mudança na vida das famílias pobres da cidade, de toda a comunidade que vivia em torno da escola. E no sábado eu vivi muito isso com a final da Copa Nordeste, e a ficha foi caindo de forma mais intensa, né? Mas por outro lado, e aí dizendo a outra coisa, eu não esqueço e não poderia esquecer jamais que não foi um projeto individual, assim. Não foi, né? Eu simbolizo um pouco essa conquista, eu encontro pessoas aqui estacionando o carro, né? O cara passou e falou, Belintani, gritou ali, Belintani, obrigado. É muito comum isso, mas eu carrego uma responsabilidade e a liderança de um projeto que foi coletivo, assim. E não tem demagogia no que eu tô dizendo. Né? É a figura do presidente. Velho, eu vou te falar, ao final do jogo agora eu abraçava o Edgar de um lado e Zé Neto do outro lado, 2 amigos, assim, que eu fiz no Bahia, assim, e hoje desde o começo, Neto ao longo desse processo todo. E, velho, se não fosse pessoas como essa, eu tinha largado o barco, velho. Porque quando o bicho tava pegando, o Bahia rebaixado, a pessoa fala, velho, eu tô com você. E essa coisa que parecia simples lá atrás, no momento de crise profunda, não era simples, não. Ela sustentou o ser humano. Que essa zorra toda é construída por pessoas, né? Que estão ali, né, à mercê das variáveis todas emocionais, de vida, de família. Então, assim, quando minha mulher fala assim, eu tô com você, o que você decidir, eu tô junto. Quando meus filhos, com todo o sofrimento, né, falam a mesma coisa, e meus amigos da pressão do Bahia, que eles todas aquelas também, pessoas né? ali solidárias... Velho, o projeto foi coletivo e da torcida, que confiou, que elegeu a SAF, que escolheu a SAF com 99% dos votos, e sabia que ali tinha, por mais críticas que tivesse a Guilherme Belintani presidente, e é normal, confiava. Sim. Confiava. Naquele aspecto negocial, tinha críticas ao futebol, tinha críticas aqui e ali, não sei, mas no aspecto da gestão, da negociação, da estratégia, confiava. E ali o que a gente precisava naquele momento era de estratégia, de sabedoria, de visão de mercado, de saber negociar. A torcida confiou em mim, eu sou muito grato a isso. Portanto, para mim, assim, eu simbolizo, eu tenho orgulho, não dá para eu esconder isso. Foi uma coisa, uma conquista individual muito forte. Mas, velho, se não fosse o coletivo ali, todo aquele grupo de conselheiros que me apoiou, toda a torcida que, mesmo nos momentos ruins, quem me encontrava na rua, muitos falavam, siga, você derrubou o clube da Série B, mas você vai trazer de volta para a Série A. E assim, eu recebi muita coisa desse tipo. Né? Então, eu tenho essa noção, assim, a satisfação, mas a visão de um projeto coletivo. Assim. E aí, nesse momento que eu aproveito, Belintani, para mandar aqui um recado de Renatinho Guedeville. E ele manda aqui um beijo para mim e para você, Pedro, e fala o seguinte, mande para Belintani um grande abraço. Eu sempre digo que o Bahia tem 2 grandes presidentes na história, Paulo Maracajá e Guilherme Belintani. Obrigado, em poucos anos, as pessoas vão entender o quão estratégico e disruptivo foi o movimento realizado por ele. Obrigado. E eu concordo plenamente. E esse ajuda demais nas análises, é um cara que dá qualidade ao debate, sim, né? Muito forte, sim, inclusive na época da SAF. Né? E inclusive nos momentos difíceis também. Totalmente. Porque ele foi um cara que sempre teve ali a visão do que o clube estava fazendo, precisava fazer. Isso. E evidentemente, quando tinha o que ele considerava lacuna, ele colocava com muito cuidado, porque entendia o que estava em jogo ali. Faz parte. Né? E realmente, Renato Guedeville entende muito desse negócio de... E estuda, né? É o que é importante. A parte financeira, porque tem gente que finge que entende, mas não estuda. Não, né? Ele vai lá, estuda, aprofunda. Inclusive é péssimo discordar dele, porque se você discordar dele, ele vai buscar um estudo e vai trazer desse bicho o negócio seguinte. E discordar de Renatinho, muitas vezes você que tá errado. Discordar de gente inteligente, você vai estar errado, só precisa saber a hora. Ó, o Wendel Marques também tá aqui mandando um abraço. Dizendo aqui, ó, manda um abraço pra Guilherme. Pergunte a ele se ele tem saudade das muitas reuniões de trabalho junto à comissão da SAF, que aconteceu até em dia de eleição, em 2 momentos do dia. 1 ano de reuniões praticamente diárias. É isso aí. Eu diria que eu não tenho saudade, eu tenho boas lembranças. Assim, saudade são coisas diferentes. Saudade seja uma palavra muito forte, né? Eu tenho boas lembranças, grandes lembranças, e acho que marcou, né? O Wendel falou aí certo, mas vários outros.
eu trocava mensagem agora de manhã com o VJ, por exemplo, sobre uma análise específica. Esse outro que sempre teve do seu lado, VJ foi um conselheiro importantíssimo, porque ele era o cara que, no conselho, que mais entendia de negócio, né? Um cara que, é conselheiro, consultor de alto nível de grandes empresas. Então, um cara que eu falei, VJ, me ajuda aqui a explicar para todo mundo o que é uma SAF, quais são os processos que a gente vai passar. Ele tem um papel importante. Só para citar aqui, né, de pessoas que estudando e por meio do trabalho coletivo, como eu falei, constituíram todo esse projeto, né? Marcelo Moraes, por exemplo, que é um cara anônimo, se andar em Salvador ninguém conhece, mas sem ele a SAF não teria acontecido. Porque ele foi, junto comigo e com o Vitor, fizemos o trio ali de estudo, de negociação. Quando eu queria alguém para brigar com o City na negociação, eu falava, Marcelo, vai você, porque eu não posso. Porque você briga, né, e depois eu chego para resolver um pouco. Bom policial, né? Então, e o policial ruim, né? Mas Marcelo é um anônimo. Marcelo, se andar em Salvador hoje, ninguém sabe. Se for para Fonte Nova, ninguém sabe quem é ele. E foi um cara fundamental nesse processo. Sem falar, lógico, de Vitor Ferraz, que é meu grande companheiro.